for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Oh, wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare. One day he got so highly up that he thought he could just take the office of a priest. And he took the fire and went in before the Lord, and the priest told him, "Don't do that, Uzziah." But he got exalted. E um dia ele se exaltou tanto que simplesmente pensou que podia assumir o ofício de sacerdote. E ele apanhou, finalmente, foi perante o Senhor, e aqueles sacerdotes lhe disseram, não faça isso, Uzias. Porém, ele se exaltou. O profeta não podia lhe dizer nada. Os sacerdotes conheciam sua ordem, eles estavam mantendo sua ordem. Ele disse, essa não é a tua ordem, Uzias, não faças isso. Bem, ele lhes disse, calai-vos. E ele entrou com o fogo para oferecer, assumiu o serviço de sacerdote. Ele era rei ungido, não sacerdote. E aqueles sacerdotes estavam tentando lhe dizer, tu és um rei maravilhoso, tu és ungido. Veja, pois que Deus nos tem abençoado, porém tu és rei, não sacerdote. E vocês, pastores, nunca deviam dizer a um profeta o que fazer, ou vocês, evangelistas, dizer a um pastor. Vejam, cada um tem seu ofício se está perfeitamente identificado. Deste modo, ele entrou com o fogo e foi ferido de lepra e morreu. David's trying to do the same thing here. He's taking it upon himself. Well, that's fine. Got to go look around the people. What do you say, Captain? You have 10,000? Agora aqui estava Davi. Rei Davi estava tentando fazer a mesma coisa aqui. Ele tinha tomado isso sobre si próprio. Bem, isso é ótimo. Temos de ir. Veja, muitas pessoas. O que dizes, capitão? Tu tens 10,000. Glory to God, David. I feel the Spirit. Oh, it is. You did feel it. What do you think, David? You feel it? Glory to God, it's all over me. Glória a Deus, Davi, eu sinto o Espírito. Oh, ele sentiu. Ele de fato o sentiu. O que pensas, Davi? Tu o sentes? Glória a Deus! Ele está sobre mim todo. Let's check it and see if it's right. Let's see. Where's the ark belong? With us. Belongs among us. Examinemos isto e vejamos se está certo. Vejamos. Onde a arca tem seu lugar próprio? Conosco. Tem seu lugar próprio entre nós. Who should we consult? Sure, the ark. Just the same thing as that ground belonged to Israel instead of the Philistines. Right. They belong to it. And it's I feel the anointing too. A quem devemos consultar? A arca, claro. Exatamente a mesma coisa como aquela terra pertencia a Israel em lugar dos filisteus. Isso mesmo. Elas nos pertencem, e do modo como sinto a unção também. The captains of hundreds, all the congregation, glory to God, they clapped and they shouted and they danced and jumped up and down. Os capitães de centenas, toda a congregação. Glória a Deus! Eles aplaudiam e gritavam e dançavam e davam pulos. They had the Spirit. What do you think Father was thinking? Eles tinham o Espírito, mas o que você acha que o pai estava pensando? Nathan, that prophet down there. They know what to do, and so does David. But now he's just all enthused and stepped right over his boundary line. Went to do this.
como eu enviei Natã, esse profeta, até lá. Eles sabem o que fazer e do mesmo modo sabe Davi, mas agora ele está simplesmente todo entusiasmado e cruzou sua linha divisória e foi fazer isso. All right. Notice. Carried on the shoulders was God's original plan. Muito bem, note. Levai-a nos ombros. Foi o plano original de Deus. There is 5 musts. I want you to put these down. I see you're writing. Há 5 deveres. Quero que você os anote se está... Veja o que estão escrevendo. And it's 20-something minutes after 10, so I'll try to do these 2 by 11 if possible. I'll hurry just as quick as I can. E são 20 e poucos minutos passados das 10, de modo que procurarei terminar por volta das 11 horas, se possível. Vou me apressar o tanto quanto possa. No matter how sincere a man may be in doing God a service, no matter how sincere, how much anointed, how much of a Presbyterian, Baptist, Pentecostal, Não importa quão sincero um homem possa ser ao fazer um serviço para Deus, não importa quão sincero, quão ungido e quanto de presbiteriano, batista, pentecostal, no matter whether you are bishop, deacon, whatever you are, pastor, evangelist, prophet, whatever it might be, there's 5 musts that must be considered first. não importa se é bispo, diácono, seja o que for, pastor, evangelista, profeta, seja o que for, há 5 deveres que têm de ser considerados primeiro. No matter how much anointing, how good it seems, how the people shouting, everything the spirits are doing, there is a must. Não importa quanta unção, quão bom pareça, o quanto o povo esteja gritando, tudo que o Espírito esteja fazendo, há um dever. Now, my brother-in-law, you're getting your paper ready. Can you understand now why? Agora, meus irmãos, enquanto estão aprontando os seus papéis, vocês conseguem compreender agora por quê? Now remember, you've all thought and has been taught among you, not, see, I'm speaking across the nation, that I did not believe in speaking in tongues. I do believe in speaking in tongues. Agora lembrem-se, todos vocês pensavam, e foi ensinado entre vocês, não... Vejam, estou falando por toda a nação, que eu não cria em falar em línguas. Eu creio em falar em línguas. But you can still speak in tongues and not have the Holy Ghost. Porém, pode-se falar em línguas e ainda assim não ter o Espírito Santo. 1 Corinthians 13 says, though I speak with tongue of man and angels, I ain't nothing yet. See, that's the anointing of the Holy Ghost. That has nothing to do with the soul inside you. 1 Coríntios 13 diz, ainda que eu falasse língua de homens e de anjos, ainda assim nada sou. Estão vendo? Essa é a unção do Espírito Santo. Isso não tem nada que ver com a alma em seu interior. You can speak in tongues and deny the word. I've seen it done, you see it too. Pode-se falar em línguas e negar a palavra. Já vi isso acontecer. E vocês veem também. Estão vendo? A woman can preach the gospel and see. They can do all the cut their hair and still shout and speak in tongues and everything else. Exactly right. You got to line up with the truth of the word. Uma mulher pode pregar o evangelho e... Estão vendo? Elas podem fazer tudo. Elas cortam o cabelo e ainda assim gritam e falam em línguas e tudo mais. Isso é exatamente correto. Você tem de se alinhar com a verdade da palavra. No matter how sincere a man may be, no matter how great he's used of God, no matter what he is, he must be this, must be the thing that he's speaking of, must be timely by the Bible. Note, não importa quão sincero um homem possa ser, não importa quão grandemente ele seja usado por Deus, não importa o que ele seja, ele tem de ser isto, tem de ser a coisa de que ele está falando, tem de ser em tempo oportuno, pela Bíblia. Somebody said, well, Moses back, I know what Moses did, but that's not what God's doing today. Well, back there 30 years ago, Luther said, that might be fine, but that's not what he's doing today. Alguém diz, bem, Moisés lá atrás, eu sei o que Moisés fez, mas não é isso que Deus está fazendo hoje. Bem, lá no passado, 30 anos atrás,
Lutero disse, isso pode ser ótimo, mas não é isso que ele está fazendo hoje. What 40 years ago Pentecost fell, but that's not what he's doing today. It must be timely. Bem, 40 anos atrás o Pentecostes caiu, mas não é isso que ele está fazendo hoje, está vendo? Tem de ser em tempo oportuno. It must be according to the Scripture. It must be in season, second. Tem de ser conforme a Escritura. Tem de ser na estação própria, a segunda. Thirdly, and it must be according to the way that God's Word spoke it would be. Em terceiro lugar, e tem de ser conforme a maneira que a palavra de Deus falou que seria. I say, glory to God, the Holy Ghost fell on me, hallelujah, just like it did on the day of Pentecost, but that might be different today. E você diz, glória a Deus, o Espírito Santo caiu sobre mim, aleluia, do mesmo modo que caiu no dia de Pentecostes. Porém, pode ser que seja diferente hoje. It fell on David too, didn't it? Sure did. Fell on Uzziah, but it was wrong. Ele caiu sobre Davi também, não caiu? Claro, ele caiu. Caiu sobre Uzias, mas estava errado. See, you got to go deeper than that now. You got to go deeper than that. Now, don't feel hurt, just be reverent. Veja, você tem de ir mais fundo que isso agora. Está vendo? Você tem de ir mais fundo que isso. Agora, não fique magoado. Somente seja reverente. Está vendo? And notice, and it also must come to the man of God's choosing. Not a denominational choosing, not the people choosing, but according to God's choosing. E note, e também tem de vir o homem da escolha de Deus, não a escolha denominacional, ninguém da escolha do povo, mas conforme a escolha de Deus. And if it's a message from God, of a great revelation from God, it must come to His prophet. E se é uma mensagem de Deus, de uma grande revelação de Deus, tem de vir ao seu profeta. Now, if you want the scripture of that, it's Amos 3:7. Agora, se você quer a escritura disso, é Amós 3:7, está vendo? Now, there's 5 things it must be. It must be in season. It must be at the time God said it would be. It must be written in the Word of God. Agora, tem de ser. Há 5 coisas que tem de ser. Tem de ser na estação própria. Tem de ser no tempo que Deus disse que seria. Tem de estar escrito na palavra de Deus. It must be in the season of God's time. See? And it must be by God's choosing. Tem de ser na estação do tempo de Deus, veja. E tem de ser pela escolha de Deus. And God doesn't need any of us to interpret His Word. God is His own interpreter. E Deus não necessita que nenhum de nós interprete a sua palavra. Deus é seu próprio intérprete. You don't need our seminaries. You don't need our wisdom. It's nonsense. See? Eve got that and missed the interpretation by her wisdom. Ele não necessita de nossos seminários. Ele não necessita de nossa sabedoria. Ela é bobagem, está vendo? Eva teve isso. E deixou a interpretação passar despercebida por causa de sua sabedoria. Say, oh boy, that guy's a smart man. Well, that don't mean a thing. Sure. Ahab was a smart man. Belteshazzar was a smart man. Dizem, oh rapaz, esse sujeito é um homem inteligente. Bem, isso não significa nada, com certeza. Acabe era um homem inteligente. Beltesazar era um homem inteligente. Satan was more cunning and crude, subtle. None of it could withstand him. Not at all. Satanás era o mais astuto e rude, sutil. Ninguém conseguia resistir-lhe, ninguém mesmo. I don't depend on no wisdom, just depend on God. Eu não dependo de nada, nenhuma sabedoria. Só dependo de Deus, está vendo? How is God? He is the Word. And then how does God interpret His own Word? Como é Deus, Ele é a palavra. E então, como Deus interpreta a sua própria palavra? Listen close now, don't miss these things. How does God interpret His own Word? By making it come to pass. Not just one here, but all of it for that season. Ouçam com atenção agora, não falhem em entender estas coisas.
como Deus interpreta a sua própria palavra? Trazendo-a ao cumprimento, não somente uma aqui, porém toda ela, para essa estação. Not say, no, go out and preach it in sparks, but build an ark. Put doors in it, fix it this way and that way. Não diz, Noé, saia e pregue, ou inspirado. Porém, constrói uma arca, põe portas nela, fixa-a desta maneira e daquela maneira. What if you put the door on top instead of the bottom? What if you put the window on the bottom, the door on top? See? E se ele tivesse colocado a porta no topo ao invés de no fundo? E se ele tivesse colocado a janela no fundo, a porta no topo? Está vendo? It's got to be instructed according to the time because that's exactly what God's going to use it for. It must be that way. And it must come by inspiration. Tem de ser instruído conforme a época, porque é exatamente para isso que Deus vai usá-la. Tem de ser dessa maneira e tem de vir por inspiração. I heard a guy say one time, said, I believe that man prays for the sick, I believe it's fine. But as being a prophet, said, I believe he's God's prophet. But as a teacher, why, he's a Jesus only. Eu ouvi um sujeito dizer uma vez, disse, eu creio que esse homem ora pelos enfermos. Eu creio que está ótimo. Mas, quanto a ser profeta, disse, eu creio que ele é profeta de Deus. Mas, como professor, ora, ele é um só Jesus. What kind of a person would you call that? A man doesn't know what he's talking about. Que tipo de pessoa você chamaria essa? Um homem que não sabe do que está falando. The very word prophet means that he is a revealer of the Word of God. The interpretation only comes to that. A própria palavra profeta significa que ele é um revelador da palavra de Deus. A interpretação somente vem a isso. And that's why today we're in such a need of this great person that's supposed to be sent to us in the form of the prophet Elijah, because it'll be the revelation of God made known to us by vindication, showing that it's the day and the hour and the season that God promised it to be in. E é por isso que hoje nós estamos com tanta necessidade desta grande pessoa que nos deverá ser enviada na forma do profeta Elias, porque será a revelação de Deus dada a conhecer a nós por vindicação, mostrando que é o dia e a hora e a estação em que Deus prometeu que estaria. And remember, he'll be spoken again. Always has been, always will be. Rejected just like the shuckle pull. E lembre-se, ele será contestado. Sempre tem sido, sempre será. Rejeitado do mesmo modo que a palha empurrará. First, he'll be accepted because the shuck only holds the wheat until it's able to get forth to the sun. Primeiro, ele será aceito porque a palha somente abriga o trigo até que ele esteja em condições de sair para o sol. Pentecost will only shelter the message, giving it an open door until it gets scattered. Then the shuck will pull away, and the wheat will lay in the presence of the sun. Okay? For right. Os pentecostais somente abrigarão a mensagem, dar-lhe-ão uma porta aberta até que ela seja divulgada, e então a palha se retirará, e o trigo ficará na presença do filho, veja, para amadurecer. There won't be any denomination. You just remember, Brother Jack here's the historian. Many of you here are. Não haverá nenhuma denominação, lembre-se. O irmão Jack aqui é um historiador, muitos de vocês aqui são. There's never been a revival, but about 3 years after the revival, they started a denomination on it. Is that right? Nunca houve um reavivamento sem que, em 3 anos após o reavivamento, eles tenham começado uma denominação a partir dele. Está certo? In this last great miracle move of God in this last days, it's went 20 years and it's 1,000,000 miles from a denomination. Going further away all the time. The shucks pull it away. No cooperation, no nothing with it. See? E este último grande movimento miraculoso de Deus nestes últimos dias tem continuado por 20 anos e está a 1 milhão de milhas de uma denominação, afastando-se disto o tempo todo. A palha está se retirando, nenhuma cooperação, absolutamente nada com isto. Está vendo? Always it pulls away from it. There can't be no more. It's the wheat now.
but we're plenty green. Right. Sempre se retira disto. Não pode haver mais, é o trigo agora, porém, estamos muito verdes. Aham, isso mesmo. To lay in the presence of the sun to be mellowed up. That's all of it. Plenty green. Tem de permanecer na presença do Filho para ficar completamente maduro. É só isso. Muito verdes. We haven't got the sincerity, the sacredness, the thing we ought to have in our midst, to know that the Spirit of the living God, moving in His Word and showing us the things yet. Ainda não temos a sinceridade, a santidade, a coisa que devíamos ter em nosso meio para saber que o Espírito do Deus vivo está se movendo em Sua palavra e mostrando-nos as coisas. We have false impersonators rise up. What's that to do to deceive? The Bible said they would. As Jannes and Jambres withstood Moses, so these in the last days. Temos falsos personificadores a se levantar. Isso é para fazer o quê? Para enganar. A Bíblia diz que eles iriam. Como Jambres e Janes resistiram a Moisés, assim resistirão estes nos últimos dias. Está vendo? Do the same, they come right along impersonating it just exactly. Be careful. What's the doctrine of the Bible? What's the message that follows them signs? Still the same old school message, forget it. Eles fazem a mesma coisa. Vem junto personificando isto exatamente. Está vendo? Tenha cuidado. Observe a doutrina da Bíblia. Observe a mensagem que segue esses sinais. Ainda uma mensagem da mesma velha escola? Esqueça-o. God sent the miracles and signs to attract the attention of His people. When Jesus comes, just healing the sick and so forth, so did the prophets. Deus enviou os milagres e sinais para atrair a atenção do seu povo. Quando Jesus veio somente curando os enfermos e assim por diante, assim fizeram os profetas. They thought, oh, glory, He's coming, He's going to be a Pharisee, He's going to be a Sadducee. Eles pensaram, oh, glória, ele está vindo, ele será fariseu, ele será saduceu. But He said, you generation of serpents and vipers, said, you're your father the devil. His works you do. Said, except you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, there's no life in you. Todavia ele disse, raça de serpentes e víboras, disse, vós tendes por pai ao diabo, as suas obras vós praticais. Disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não haverá vida em vós. He didn't explain it. He didn't have to explain it. Hallelujah. That was for another season. He just said what He had to say. I always do that what's pleasing to the Father, and that's keeping His word. Ele não explicou isto, ele não tinha de explicá-lo. Aleluia! Isso era para outra estação. Ele apenas disse o que tinha de dizer. Eu sempre faço o que é agradável ao Pai e que é guardar a sua palavra. If I don't, my life and my works don't compare with His word I'm supposed to do, then don't believe me. I'm not Him. But if it does, then believe the works. If you can't believe me, then. Se não guardo, minha vida e minhas obras não se enquadram na sua palavra que são para eu fazer, então não creais em mim. Eu não sou ele. Se, porém, elas se enquadram, então crede nas obras, se não podeis crer em mim, disse ele. Notice now, these must be done. Note agora estes deveres que têm de ser feitos. Now, see, God had not revealed a thing to them by His provided way. He had revealed it by inspiration, but it was in the wrong channel. Agora, veja, Deus não lhes tinha revelado a coisa por sua maneira provida. Ele a tinha revelado por inspiração, porém estava no canal errado. See, inspiration will go fine, but if it's in the wrong channel, it'll be channeled wrong. Veja, inspiração fluirá sem problemas, porém, se estiver no canal errado, estará erroneamente canalizada. Like you take a bullet and shoot it directly to a target. It's making its way right to the target, but a puff of wind can blow it out. É como você pegar uma bala e atirá-la direto num alvo. Ela estará avançando diretamente para o alvo, porém, uma rajada de vento pode desviá-la. Now, on your automobile, you go down the road 60, 70 miles an hour, and a puff of wind blows you, you can straighten your wheels back up, throw it back in the road again, but you can't a bullet. And it doesn't ever straighten its wheels up, it misses the target. See? It must travel in its original channel. Agora, em seu automóvel, indo você pela estrada a 60, 70 milhas por hora, e uma rajada de vento o desvia,
Você pode voltar a endireitar as rodas, virá-las de volta para a estrada. Mas não se pode fazer isso com uma bala. Não há nada ali para endireitar suas rodas. Ela errará o alvo, está vendo? Ela tem de viajar em seu canal original. So must the Word of God travel in its original channel. Assim deve a palavra de Deus viajar em seu canal original. No little puff of wind's going to blow it off. No little denomination that's going to blow it off. No little persecution's going to blow it off. It's directed to the point. It's going to hit there too. Nenhuma pequena rajada de vento irá desviá-la. Não há nenhuma pequena denominação que vá desviá-la. Nenhuma pequena perseguição irá desviá-la. Ela está direcionada ao ponto. Ela o atingirá, sim. And then God, when it hits that point, God will vindicate it. Bullseye. E então Deus, quando ela atingir esse ponto, Deus a vindicará. Na mosca. Exactly what he said. If you hear it in the scripture, this, thus saith the Lord, it shall come to pass. Here it is. There you are. Exatamente o que ele disse, ele fará. Aqui está nas Escrituras isto. Assim diz o Senhor, isto se cumprirá. Aqui está. Está vendo? Aí está. Now, God did not reveal it in His provided way. So they went about to do it apart from His Word and apart from the season, just the same as they have now. Agora, Deus não tinha revelado isso em sua maneira provida. Deste modo, eles trataram de fazer isto a parte de sua palavra e a parte da estação, exatamente como tem agora. When man, no matter how sincere, tried to do Him a service outside of His provided way, they always mess it up. Quando o homem, não importa quão sincero, tentando fazer serviço para ele fora de sua maneira provida, eles sempre o arruinam. Like Balaam. Balaam thought he was doing God a service. Como Balaão. Balaão achou que estava fazendo um serviço para Deus. Do you think God lies? Does God ever change His mind? Well, people act today like He did. Vocês acham que Deus mente? Muda Deus seu parecer? Bem, as pessoas procedem hoje como se ele o fizesse. When He said for women not to cut their hair, they said we can cut. Dr. So-and-so said we could. Brother so-and-so said, you're just too narrow-minded. Quando ele disse para as mulheres não cortarem o cabelo, elas dizem, nós podemos cortá-lo. O doutor fulano disse que podíamos. O irmão fulano disse que vocês são da mentalidade demasiado estreita. Estão vendo? Well, can this happen? Yeah, so-and-so said so. God don't change His mind. Bem, isto pode acontecer? Isto acontece? Sim, fulano disse que sim. Deus não muda seu parecer. Do you believe Balaam was a prophet? The Bible said he was. You believe he was a prophet? Você crê que Balaão era profeta? A Bíblia diz que ele era. Você crê que ele era profeta? Now remember, Balak come to him and said, go down and curse this people. For they're all over the face of the earth. They're not even a denomination. Not a nation. They're just a scattered bunch. And we are the dignitaries of the land. Agora lembre-se, Balaque veio a ele e disse, vai e amaldiçoa este povo, porque eles estão sobre toda a face da terra. Eles nem mesmo são uma denominação, nem uma nação. Eles são apenas um bando disperso e nós somos os dignitários da terra. Now you go down there and curse that people and I'll pay you for it. And Balaam done exactly what a prophet should do. He said, I'll not go. You just wait here overnight. Let me see what God says do. Agora vai ali e amaldiçoa aquele povo e eu pagarei por isto. E Balaão fez exatamente o que o profeta devia fazer. Ele disse, eu não irei. Somente espera aqui durante a noite. Deixa-me ver o que Deus diz para fazer. So he went in, he said, Lord, there's some people out here with me. They come when we go down cursing other people down there. I said, what do you want me to do about it? Deste modo ele entrou, ele disse, Senhor, há algumas pessoas aqui comigo que vieram. Queriam que eu fosse e amaldiçoasse algumas outras pessoas lá. Disse, que queres que eu faça acerca disto? God said, don't you go. For them's my people. Deus disse, não vás, porque aquele é o meu povo. Balaam went out and said, go on back to your house. I can't go with you. God told me not to do it.
Balaão saiu e disse, volta para a tua casa, eu não posso ir contigo. Deus me disse para não fazê-lo. Now there's God's original word. Don't go! Agora, aí está a palavra original de Deus. Não vás! Well, then they went back and said, you know, your bishop wouldn't listen. Well, the king said, tell you what we do, he needs a little money. I believe that could persuade him. Bem, então eles retornaram, disseram, tu sabes, nosso bispo não quis atender. Bem, disse o rei, vou dizer-vos o que fazer. Ele necessita de um pouco de dinheiro. Eu acho que isso poderia persuadi-lo. Or maybe I'll make him state president. Maybe I'll give him some great something to do. I might make him the bishop. You can't tell what I might do. Ou talvez eu o torne presbítero do estado. Talvez eu consiga algo grande para ele fazer. Eu poderia torná-lo bispo. Não dá para avaliar o que eu poderia fazer. I'll tell you what I do. You fellows ain't got enough education to persuade him anyhow. Aqui eu vos direi o que farei. Vós não tendes suficiente instrução para persuadi-lo de qualquer modo. You're his and Hanks and Totes and Fetch and Carry, ain't it right? He wouldn't listen to you. We'll send a real educated bunch down. More dignitaries. Vosso Rise, Hentz, Tote, Fett, Carey não estão certas. Ele não vos atenderia. Nós enviaremos um grupo realmente instruído, mais dignitário. They went down there and said, Dr. Balaam, Dr. Balaam, greetings to you. I bring you salutations from the king. Morning, brethren. Eles foram até lá e disseram, Doutor Balaão? Doutor Balaão, saudações. Trago-te saudações do rei. Bom dia, irmãos. Está vendo? Now, Dr. Balaam, and all the vocabulary, how it was really poured on. Agora, doutor Balaão. E o vocabulário, como era realmente expressivo. And said, now the king has said that he will exalt you, and he will also give you great honor. E disse, agora o rei disse que te exaltará e também te dará grande honra. And you know, they only offered you so much money to take this charge. But the king says he'll triple it, quadruple it, if you'll just come and take it. E tu sabes, eles somente te prometeram tal quantidade de dinheiro para aceitar esta incumbência. Mas o rei diz que a triplicará, a quadruplicará, se somente vieres a aceitá-la. Then Balaam got itching hands. He got foolish ideas and he stirred his mind. Então Balaão começou a sentir as mãos coçando, ele teve ideias extravagantes e estimulou sua mente. Now remember, he called God by it, anointed. But he stirred God right away from the original plan. That's exactly what Pentecost has done. Agora lembrem-se, ele chamou a Deus por isto, ungido. Porém, ele provocou Deus a sair do plano original. E isso é exatamente o que os pentecostais fizeram. To be popular. You oneness, you Trinity. For popularity, you denominated to be different. You organized and you're dead. You'll never rise again. Para serem populares, vocês unitários, vocês trinitários, por popularidade, vocês se denominaram para ser diferentes. Vocês se organizaram e estão mortos. Vocês nunca se levantarão novamente. But you see, you ought to stay with God. He pulled you out of that assembly to make you a people, but you organized and went right back into the same puke the same stuff you come out of. Mas vejam, vocês deviam ter permanecido com o origem de Deus. Ele os tirou dessa assembleia para torná-los um povo, mas vocês se organizaram e voltaram direto para o mesmo vômito do qual saíram, desculpe-me, das mesmas coisas de que saíram. As a dog goes to its vomit in a... Oh, I'm sorry I said that. Forgive me. That's not right for the platform here. See? I just said that in the flesh. Como o cão vai ao seu vômito e a porca ao seu espojadouro. Sinto muito que disse aquilo, perdoe-me. Isso não é correto para a plataforma aqui, estão vendo? Eu somente disse aquilo na carne. Now, that's what I mean, the vomit. I should said it like that. The word was all right, but just misused.
Notem agora que isso é o que quero dizer, ao vômito. Eu devia ter dito isto dessa maneira. A palavra estava correta, porém só mal usada. Estão vendo? Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a pray.